Boa tarde, eu vou te passar por vídeo o material que a gente já está desenvolvendo aqui. Por enquanto, essa é a ideia básica, com aquelas alterações que você pediu. Aqui a gente está vendo, né, o pátio, onde você tem a questão do estacionamento, que a gente ainda vai trabalhar, o avanço que você pediu, o telhado também coberto com o material que você pediu, e alguns detalhes extras você já consegue ver, né? Botei ali sugestão de possibilidade de colocar ar-condicionado. Aqui no terceiro andar a gente criou mais um detalhe que é suporte para caixa d'água com reforço estrutural, então embaixo a gente pode fazer tipo um banheirinho depósito, algumas coisas nesse sentido. Agora eu vou te mostrar detalhe a detalhe por cada piso o que a gente fez com relação àquilo que você tinha ali no espaço, né? Aqui nós estamos vendo então o primeiro pavimento. Qual que é a ideia? Eu observei que lá vocês têm colunas e vigas, então você pode retirar todas as paredes e manter praticamente todo o espaço aberto, né? Aqui já tem o avanço, adicionar novas colunas e vigas, depois eu vou te mostrar. A escada que você pediu para subir para o segundo andar. Aqui a questão da cozinha, com balcões, ilha, cooktop. Pensei em fazer uma base, né, para a gente ter um sóculo aqui embaixo, que é de alvenaria. E a parte de cima você pode trabalhar os balcões com inox ou vidro, né? Mas eu sugiro inox porque vidro suja muito na cozinha, é muito difícil de limpar. Eu não recomendo, né? E aqui assim a gente manteve a questão do banheirinho da parte de baixo. Essas tubulações que você vê aqui são você vê a questão da churrasqueira, que você pediu dentro da cozinha uma churrasqueira, né? Então nós temos aí a churrasqueira com a questão da saída de calor dela, mais móveis aqui que você pode colocar uma pia de cozinha. Ainda não coloquei a pia de cozinha, ainda estou decidindo se vou botar na ilha ou no balcão. E aqui na parte da churrasqueira também vou colocar uma pia, né, portas e tudo. A questão do restante do espaço, o que que acontece? Aqui nesse espaço livre, aqui então mesa de jantar, sala de estar com TV, e aqui a gente pode colocar uma poltroninha, uma abajur, alguma coisa assim, aproveitar talvez a parte de baixo da escada com uma estante de livros, alguma embutida, alguma coisa nesse sentido. O que a gente está vendo aqui agora é a parte de baixo, o primeiro andar ainda, com as vigas que você tem no teto, né? Aqui o espaço das colunas que a gente tirou nessa vista. Você vê que a gente fez um rebaixo de gesso aqui para manter as tubulações, fiação e todo o resto oculto, iluminação e tudo que você precisar colocar aqui embaixo, é, ar forçado, enfim, né? Aqui é do banheiro, enfim, né? Saídas e tudo mais. Essa coluna aqui é uma coluna nova. Você vê, tem duas colunas novas aqui que a gente fez ela subindo até o último andar para dar suporte para a caixa d'água. Isso você tem que arrumar um engenheiro calculista para calcular certinho se há necessidade ou não de colocar isso. Eu coloquei, porque duas caixas d'água de 1.000 litros são 2.000 litros, são 2 toneladas, né? É bastante peso. Então aqui a gente tem a visão do segundo andar, a escada, né, vindo, ainda falta o corrimão. Você pediu 2 quartos menores, um quarto suíte com closet e banheiro, né, ali certinho. Aqui é a parte da ventilação dos quartos. Esse aqui é as máquinas de ar condicionado que eu botei aqui, conforme as máquinas estão lá em cima. A ventilação dos quartos é por aqui, com janela maxiar. Aqui embaixo a gente tem uma clarabóia para pegar luz lá na parte de baixo da casa, né? Que tá, diminui um pouco a escuridão. Armários embutidos, closet, drywall, é, porta de correr embutida no drywall. Aqui o banheirinho que se manteve, a estrutura que continua para a questão da caixa d'água, o encanamento de exaustão lá debaixo da churrasqueira. Que então aqui a gente está vendo o último andar, né? Com a questão que você falou, né? A respeito da cobertura, estrutura do telhado, calha, né? Três pelo menos saídas de água que vão ter que ficar aqui porque não tem como fazer diferente nessa solução, né? Por conta de vigas, coisa e tal, vamos botar para dentro de casa, né?
Então deixa para a parte do quintal, porque é muita água, tanto da parte de cima quanto daqui. O teto em gesso, né, por causa dos quartos que você tinha comentado e tudo mais. Então dá para fazer sim, aqui da sala também. Janela maxiar ali, como eu comentei para você, né? Porque daí você vai ter tanta entrada de ar quanto de luz por aqui, para essa questão da sala. Embora vai ficar alto, eu acredito que vai ser bastante eficiente nesse sentido. Então, aqui a solução que a gente arrumou para ventilação dos quartos, né? Uma saída aqui com ventilação, né? Janela maxiar os dois lados para os dois quartos. Há uma claraboia aqui embaixo, né? Porque aqui vai ficar coberto, então não tem perigo de ficar vazando e tudo mais. A gente não colocou claraboia aqui nesses, porque além de ter uma possibilidade de vazamento, no caso, por exemplo, se você tem uma claraboia no quarto, você teria que ter algum tipo de forma de fechar ela, porque numa noite de raio, por exemplo, você ia ficar o tempo todo com clarão dentro do quarto, né? O mesmo para dormir durante o dia. Aqui a gente fez, como eu falei, subiu um reforço na estrutura, né? Para poder colocar as caixas d'água em cima, né? São 2.000 quilos, né? 2 toneladas. E aproveitamos então esse espaço aqui para não ficar perdido, como um depósito banheirinho. Aqui são as saídas dos exaustores. Como eu estava falando, saída dos exaustores da churrasqueira, né? Que vem passando. Vai ter que fazer alguns furinhos na laje, mas nada que seja impossível. Aqui é a questão da escada que você já tinha, né? Então só fechou aquela janela. Ainda não coloquei nenhum corrimão, nada. Esperar um pouco para terminar o projeto, finalizar com esses detalhes, né? Bom, mais uma visão então de como fica se você tiver no quintal, né? Tirando a casa da vizinha que vai estar aqui, você vai ter aquela parte lá. Vamos adicionar a parte de cima aqui para ver. Como eu comentei, né? Você pode ter as máquinas de ar condicionado aqui em cima, né? E lá embaixo só, né? As condensadoras aqui em cima, lá embaixo só a parte de sair o ar, né? Então facilita, porque isso aqui tem que ficar, não pode ficar fechado, né? Tem que ficar numa parte arejada. As caixas d'água ali, né? Com a cobertura. Exaustão de cozinha e banheiro lá de baixo. Como eu comentei, né? Exaustão do banheiro e da cozinha lá de baixo, que não precisa sair no teto. Uma estrutura de metal para segurar um forrinho de PVC, né? Não tem por que ser mais que isso. E o tubo de sair a fumaça e o calor da churrasqueira. Esse tubo, ele tem um detalhe aqui, ó, para não voltar a fumaça para dentro do cano, ele tem que ter uma diferença de altura entre a maior parte do telhado e ele, ó. Por isso que ele fica mais alto. Se você fizer ele muito baixinho aqui, o vento ele vem, passa por cima do telhado e empurra a fumaça de volta para dentro do cano. Isso é uma dinâmica bem comum de acontecer quando a pessoa tem churrasqueira ou lareira, de ter esse problema de retorno de fumaça. Então, por mais que, né, seja uma ventilação forçada, né, enfim, mais uma olhada como é que ficou aqui a questão do teto, janela maxiar, teto tudo certinho, bonitinho. Você viu que a casa ainda está vazia, porque a gente ainda está no programa que modela só a parte de fazer a decoração, colocar móveis e tudo mais para a gente ver como fica e fazer as imagens mais bonitas com render, com iluminação. Isso é tudo num outro software que a gente vai fazer. Aqui é só mesmo para a gente olhar como fica a estrutura da casa, né? Então vamos tirar aqui para ver de novo. Lajezinha, como é que fica, né? Tira a laje também para ver. As máquinas do ar-condicionado, solução para o quarto, janela maxiar, iluminação e ventilação natural, né? Aqui o quarto de casal, né? Closet, janela também. Como aqui já encosta na parede do vizinho, então a janela não pode ser muito grande, mas também seria possível, se você quisesse aumentar um pouco a laje falando, fazer é possível aumentar um pouco a laje aqui e fazer um balcão aqui fora, que já serviria como cobertura para a porta e a cozinha aqui. Só que o que acontece? Eu acho desnecessário, porque além de ter mais cobertura aqui, causando mais escuridão, porque veja bem, essa peça aqui agora, embaixo, ela só conta com essa janela externa e aquela claraboinha que eu coloquei aqui em cima, ó, que é essa daqui que sai aqui. É a única iluminação que a gente vai, as únicas iluminações que a gente vai ter aqui nesse ambiente. Então,
Eu sugiro de não cobrir muito a parte da porta e da janela, porque vai diminuir bastante a questão da iluminação dentro da tua casa, né? Ó, aqui a gente vê como é que fica para a parte de cima, né? Já não vai entrar sol direto. Como eu comentei, né? Então, aqui a gente tem que ter bastante cuidado com a questão da iluminação, porque essa parte, principalmente aqui onde vai ter uma sala de estar com TV, provavelmente ela vai ficar bem mais escura do que o restante da casa, então vai depender mais de iluminação artificial, mas também ao mesmo tempo ela fica boa para se assistir filmes, TV e coisa e tal, no famoso escurinho do cinema. Aqui é como eu comentei, pensei em colocar uma poltrona, um abajur, fazer algum tipo de estante embutida embaixo para aproveitar um pouco o espaço. Bom, seguindo aqui, vamos dar mais uma olhada então, retirando mais uns pedaços aqui para a gente ver, né? Então aqui banheiro, suíte, a escada. Aqui não chega a atrapalhar, ficou com espaço suficiente para atravessar. Aqui vai ter que, né, pegar no cantinho. Algumas janelas e portas eu reposicionei, já que você vai mexer nas paredes e pelo visto não são tão estruturais assim. Aqui no banheiro eu mudei a posição da porta para ficar mais condizente com o corredor, né? Porta do banheiro em frente ao corredor. E também para melhorar a questão do espaço aqui, por causa dessa viga, então, dessa coluna, aliás. A janela também eu alinhei para cá para não ficar dentro do box. Essa daqui também eu botei ela mais alinhada aqui para o canto, para não ficar atrás da porta. Porta ali, aqui vai uma cama queen, aliás king, criados móvel de cabeceira um de cada lado, né? E ainda vai sobrar bastante espaço no quarto. E tenha, né, o arzinho condicionado ali para o dia quente, né? Vamos ver então aqui, conforme eu falei, né, espaço para iluminação. Agora a gente tira a laje e volta com a primeira visão. Você pode ver, retirei aquela escada, retirei aquela parede. Uma coisa que eu não comentei é o seguinte, olha só, como você tem essas colunas, o ideal é fazer um drywall na frente aqui, para você ter toda a questão da passagem de conduíte, água, telefone, internet, toda a questão do cabeamento você faz por trás do drywall. E aí facilita muito para você distribuir tomadas e tudo mais sem ter que ficar rasgando parede. É bem mais fácil. E aqui a mesma coisa. Você vai ter, fiz uma churrasqueira de inox, né, até em cima para ficar bonitona, mas nada mais é que uma churrasqueira com uma coifa. É um modelo sugerido só. E aqui a mesma coisa. Você tem espaço entre a parede e o restante com drywall para você poder botar tomadas na bancada, fazer ligação de água. Não sei se você vai ter gás encanado. Com relação aos móveis, é como eu falei, aqui tá só o básico da modelagem para a gente poder fazer uma primeira impressão, né? E posteriormente a gente vai adicionar a questão de outros móveis, cadeiras, decoração, mesa, sofá, todo o restante que está faltando ainda aqui. Como eu comentei, ainda não coloquei as cubas da pia, ainda estou decidindo se vai ser na ilha ou lá. No caso de fazer na ilha, você tem que fazer o encanamento todo pelo piso, né? Se for fazer lá, a gente faz por trás do drywall, facilita. Aqui a questão do gás também, você põe um botijão aqui de baixo, ou se você tiver ele fora de casa, que é o ideal, né? Numa outra situação, é que aqui a gente não vai ter espaço para uma casinha de botijão, mas seria o ideal ter ele num espaço fora da casa, né?